Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre Google Docs. Na aula de hoje, nós vamos conversar a respeito de sumário automático e também de algumas facilidades que o Google Docs nos oferece. Vamos lá? Então, nós paramos aqui e inserimos já bastante coisa no nosso Google Docs. Já fizemos alinhamento, tabelas, figuras, colocamos cabeçalho. E agora nós vamos aprender a utilizar a opção de sumarizar. Então, inserir o sumário. Bom, mas para inserir o sumário, nós precisamos primeiro conhecer algumas questões que são pertinentes ao sumário automático. Talvez você já tenha feito sumário dessa seguinte forma. Vindo aqui, colocado sumário, e aí você foi pegando os títulos. Esta é a minha segunda página, não é? Digitando assim. Bom, eu queria te dizer que você pode fazer assim, mas dá muito trabalho, principalmente quando a gente vai atualizar a seção de páginas, né? Em que páginas, por exemplo, formos colocar mais texto e tivermos que atualizar essas páginas. Isso dá muito trabalho. Então, vamos apagar isso daqui e vamos fazer da maneira correta de se fazer um sumário. Primeira coisa, nós precisamos aprender a informar que tipo de texto que estamos trabalhando. Se você for trabalhar com a regra ABNT, você vai ver que na regra existem níveis para títulos, né? Título de nível 1, de nível 2, nível 3. Para facilitar aqui, nós também vamos usar alguns níveis para que a gente consiga fazer a inserção desses textos da maneira adequada. Então, a primeira coisa, vamos colocar uma página nova, que vai ser a página que vai receber o nosso sumário. Então, eu vou fazer um Ctrl Enter e vou deixar essa sendo a página do meu sumário, ok? Na página 2 aqui, eu vou colocar título 1, que é para receber como título 1, ok? Vou colocar aqui em cima também desse texto um subtítulo 1, ou, né, aqui a gente poderia chamar, para começar melhor, capítulo 1, título 1. Aqui 1.1, só para a gente entender os níveis, tá? Título 2. E aqui embaixo, para essa tabela, eu vou chamar de 1.1.1 tabela, só para a gente ver mais um terceiro nível. Aqui nessa nova página, eu vou chamar de 2, título, e vou inserir mais uma página para a gente ter pelo menos mais um pouco de títulos, né? Então, 3, título 3. Vou colocar aqui também um subtítulo 3.1, subtítulo do 3. E vou colocar um 3.1.1, subtítulo do 3.1. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Voltando aqui para a segunda página, onde a gente tem o nosso primeiro título, nós vamos clicar na frente e nós temos algumas opções. Aqui, ó, já no atalho, eu tenho o que a gente chama de estilos. Eu posso vir por aqui direto, mas eu gostaria que você também acostumasse a vir em formatar. E aí nós vamos vir em estilo de parágrafo. E nós temos aqui já chamando de título 1, título 2, título 3. Vamos considerar que este é o nível 1, nível 2 e nível 3 de título. Então, vamos vir aqui, aplicar a título 1. Então, aqui ó, já foi aplicado essa condição textual para o título 1. Eu criei aqui um subtítulo de nível 2. Eu vou vir aqui, então, formatar, estilo. Agora eu vou para o aplicar título 2. Vamos, então, localizar o de nível 3. Vou vir aqui, formatar, nível 3, aplicar. Então, eu já criei 3 níveis. Achei aqui o meu segundo título principal, formatar.
estilo, colocar como título 1. Agora aqui, vou fazer também para os demais. Até finalizar todos os títulos que eu tiver no meu texto, eu preciso marcar. Vai notando que ele vai colocando aqui para mim, nesta seção, todos os títulos que eu tenho. Então, vou colocar agora o título 3, formatar. Esse é nível 1. Esse é nível 2. E esse é nível 3. Nível 3. Muito bem. Então, eu tenho estes níveis. Eu posso também formatar previamente para que eles recebam os tamanhos adequados, né? A gente viu aqui que estão grandes, então eu posso formatar para que ele tenha o tamanho da regra ABNT também, se eu quiser, que é tamanho 12. Então, vou até formatar aqui o caractere para que ele fique todo maiúsculo, né? Que é importante. Então, texto, usar letras maiúsculas e também negrito. Então, posso ir formatando também desta maneira, tá? Ok, depois de feito tudo isso, eu vou voltar aqui no início, vou clicar com o mouse no começo, e agora sim eu vou vir em inserir, sumário, e eu vou escolher o modelo. Eu tenho dois modelos, com número de página ou então com links azuis. Primeiro eu vou fazer o modelo com número de páginas. Muito bem, olha o que aconteceu. Ele criou automaticamente o meu sumário, né? Posso colocar o título aqui, sumário ou índice, né? Você escolhe a palavra melhor, sumário. Formata. Então, essa é a forma que a gente usa correta para fazer a automatização de sumário. Não tem segredo nenhum, só seguir essa marcação do estilo de texto e ele vai trazer automático aqui para o sumário. Tá, e aí você pode perguntar, e se eu, por exemplo, vou copiar aqui um pouco de texto, uma porção de texto, vou lá para o final. E vou começar a colocar aqui, ó, vou colocar um pouco de texto aqui, e vou colocar aqui um pouco de texto também. Então, vamos notar que estamos na página 6. E aqui no sumário, está na página 6. Só que eu vou encher de texto, como se eu estivesse digitando, até formar mais texto, né? Até essa página descer ao ponto de criar uma nova página, a página 7. Então, esse 3.1.1 aqui, ele estava para mim como página 6, só que agora ele precisa vir como página 7. Vou descer até esse outro aqui, para ele também ir para a página 7. Então, coloquei bastante porção de texto, incluí, continuei a minha pesquisa, a minha inserção de texto, e agora eu vi que esse título que estava na página 6 foi para a página 7. Aqui em cima, continua do mesmo jeito. O que a gente precisa fazer? Clicar no sumário e simplesmente vir aqui no atualizar e pronto. Todas as páginas que faltavam foram inseridas aqui. A paginação foi feita automática. Então, não precisa de eu vir aqui, apagar o número e escrever. Basta atualizar e ele vai atualizar. Aí a vantagem de se fazer o sumário automático, para eu não ter esse problema de ficar digitando parte por parte e não conseguir depois me lembrar ou perder muito tempo tentando encontrar em que página que eu estou. Então, esse é o sumário automático, não tem muito segredo, bem fácil de mexer, ok? As outras opções que a gente tem aqui, elas também são relevantes, tá? São muito interessantes também e a gente vai utilizar conforme a nossa necessidade. Nós já vimos então aqui essas opções de estilo de parágrafo para poder criar o nosso sumário automatizado. Já vimos também os alinhamentos, vimos direto aqui na barra de atalho. O espaçamento entre linhas também nós vimos um pouco, aqui é o espaço de uma linha para a outra. Também temos a opção de formatar os textos por colunas, então vamos fazer esse só a título de exemplo. Vou, por exemplo, selecionar essa porção de texto, vou vir em formatar, colunas, e vou escolher que seja em 2 colunas. Nota que essa porção que eu selecionei foi separada em 2 colunas.
e não o texto completo, né? Só essa porção que eu selecionei. Nota aí que os demais estão com uma coluna só. Você também tem essa opção de formatar só um trecho com 2 colunas, se quiser. Muito simples, né? E pode ajustar também o distanciamento entre uma coluna e outra aqui direto pela régua. Então, é simples também, é outra função simples que basta clicar, selecionar e utilizar. Nas opções de formatação também, nós temos cabeçalhos e rodapés que nós já mostramos, números de página e orientação da página. Orientação da página, nós vamos dizer se a página vai ficar no formato retrato, em pé, ou paisagem, deitado. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer, como eu selecionei uma porção de texto, se eu escolher aqui agora, vai na porção selecionada. Mas se eu não quiser, quiser fazer para todo o texto, basta deixar desmarcado e utilizar para o texto como um todo. Ainda em formatar, nós temos essa opção de limpar a formatação. A gente usa muito isso daqui de limpar a formatação quando a gente, por exemplo, copia um trecho de uma porção de texto da web e vem com aquelas formatações que são próprias da página de onde a gente copiou. Quando eu soltar aqui, eu posso selecionar, clicar limpar a formatação e ele vai deixar sem formatação nenhuma e a partir daí eu posso começar a formatar o nosso texto, ok? Uma outra função muito interessante que nós temos dentro do Google Documentos, e só vai funcionar se a gente estiver no navegador Chrome, é uma ferramenta que é a digitação por voz. Como que funciona isso? Quando eu clicar aqui, estando no idioma português, configurado para o idioma português, Brasil, o sistema do Chrome ele vai conversar com o Google Documentos e vai entender a nossa voz e ao invés de digitar eu posso narrar e ele vai escrever. Então, clicar digitação por voz, é só vir aqui, clicar e começar a narrar e ele vai por si só começar a digitar para mim. E é simples, quer ver? Vou colocar um ponto final. Então vamos lá. Este é o meu primeiro parágrafo, vírgula. Estamos aqui testando este recurso de digitação por voz, ponto final. E agora, interrogação. E agora, ponto de interrogação. Muito bem. Ponto de exclamação. Então, a gente verifica que é muito fácil digitar por voz. Então, agora você se livrou daqueles momentos de ter que digitar textos longos. Pode pegar o seu livro didático, começar a ler e a narrar, e o sistema vai preenchendo automaticamente para você. Acabou, é só clicar aqui e encerrar a digitação por voz. Pode fechar quando acabar e pronto. Outra função importante e legal para você utilizar é quando você estiver trabalhando de forma compartilhada com seus documentos. Nota que aqui em cima, hoje eu estou sozinho, não estou com os meus amigos, então eu vou simular. Aqui nós temos a conta Treinamento Tecnologias e eu estou com esta conta aqui ligado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse chat aqui, que é um espaço de comunicação dentro do documento, tá? Dentro do sistema, para que eu possa, ao invés de colocar apenas notas de avisos aqui dentro ou notas de correção, eu possa conversar com as pessoas que estiverem compartilhadas e, ao invés de eu utilizar apenas para poder notificar através daquelas mensagens de correção, como a gente está acostumado, eu posso também fazer reuniões dentro do documento. Então, pensa bem, você poderia usar isso com os alunos ou com a sua equipe para, ao invés de ficar marcando só vídeo chamada, você marcar uma reunião para discutir o texto ou uma prova e responder ao vivo as questões com horário agendado. Você mandar para os alunos, né? Olha, nós vamos entrar neste documento e dentro do documento eu vou compartilhar com vocês e nós vamos conversar via chat do documento. É só clicar aqui em cima e começar o bate-papo. Então eu vou colocar, por exemplo, oi, estou aqui te esperando. Então eu estou falando, vou teclar Enter,
escreve em cima, né? Marconi Ferreira disse: Oi, estou aqui. Agora o tecnologia vai me responder, ok? Então vou até colocar aqui para vocês verem as duas telas. Na tela superior de cima é a tela do tecnologia, que já está até em outro lugar. Então o tecnologia vai abrir esse chat e ele vai começar a digitar. Nota aí que já abriu lá no site de tecnologia, ele vai responder: Oi, Marconi, tudo bem? Vai teclar Enter também e a comunicação vai começar a acontecer dentro desse chat. Olha aqui, eu vou colocar a tela agora para vocês. O destaque de cima agora é a minha tela. Agora o destaque da tela do Tecnologia. Ok? Então esse recurso ele é muito importante, muito bom para esse tipo de situação. Use, abuse, teste com a sua equipe, com professores, com grupos de trabalho, por exemplo. Vocês podem fazer um drive compartilhado, colocar documentos de interesse, colocar pessoas de interesse no documento, alguns com a visão de edição, outros com a visão apenas de visualização, e podem conversar dentro desse chat. Então a gente tem alternativas àquele modelo de videochamada utilizando o Google Meet ou qualquer outro sistema de videoconferência. A gente pode fazer esta reunião, este encontro dentro do chat do próprio documento. Isso é totalmente possível, como a gente está vendo aqui. Então esse é um recurso fantástico que pode ser usado por nós em todo o tempo. Tá aí então para vocês essas dicas e essa aula de hoje mostrando esses conteúdos, e eu volto na última aula então para a gente finalizar o nosso estudo até aqui de Google Docs. Um abraço e até lá!